Fala pessoal, seja bem-vindo aqui no canal do Moisés Silva TV. É sempre bom ter você comigo aqui no nosso canal. A gente tá para falar, claro, do futebol pernambucano, do futebol nacional, do futebol como um todo, mas em especial os nossos três de Pernambuco. Iremos fazer aqui um pequeno balanço, mais um balanço rápido sobre os times relacionados a esse mês de outubro que já foi embora. Estamos agora no comecinho do mês de novembro, né? Hoje é 4 de novembro e muita coisa tem para acontecer. Mas o que mudou dos times de lá para cá, daquele começo de outubro para esse começo de novembro, a gente vai fazer um aparato rápido, sucinto, mas com muita informação. E eu começo falando do Leão da Praça da Bandeira, que começou outubro, melhor dizendo. A gente sabe, um momento complicado, cheio de dúvidas, com aquela situação de jogadores que não foram inscritos, de jogador que estava irregular e poderia perder 17 pontos, que era o caso do Pedro Henrique, e as coisas foram se ajeitando, pelo menos fora do gramado, e o Sport conseguiu. Claro, não teve como desfazer o prejuízo dos 3 atletas contratados e que não conseguiram ser inscritos no Campeonato Brasileiro, mas pelo menos no caso de perder 17 pontos, com a questão do Pedro Henrique, foi tudo organizado, foi tudo colocado em pratos limpos, e o Sport agora não vai perder mais essa quantidade de pontos e agora está por si para conseguir se livrar da zona de rebaixamento. Relacionado ao que a gente conversou, a gente fala também sobre o momento atual do Leão da Praça da Bandeira. Está aí a 3 pontos de poder deixar a zona de rebaixamento. O Sport depende dele. Claro, ainda depende de outros times, mas se vencer vai começar a depender de si próprio, mas para isso tem que vencer o jogo do fim de semana, do próximo sábado, contra a equipe do Fluminense, no Rio de Janeiro. Um jogo importante, um jogo que vale muito na tabela de classificação para as duas equipes e para o Sport, que vem desse momento aí de vitória sobre a equipe do Atlético Goianiense. A gente sabe que o Sport não vai contar com o Gustavo, com o Mikael e com o Florentin, né? O Gustavo Florentin está fora do jogo, o Mikael também e o Gustavo também. Então, principalmente esses dois jogadores, o Gustavo e o Mikael, vai fazer uma falta tremenda. E o Gustavo Florentin, que fica ali no gramado, que na hora que veio a vitória do Sport, veio o gol, o Gustavo Florentin foi para a torcida, ele disse que já pensa em renovar com o Sport, né, para o ano que vem. Então, ele quer renovar, está com sangue, tá sentindo a pressão dos torcedores, né? A pressão boa dos torcedores, e já conversa assim para iniciar um contrato, né? Uma renovação aí com o Sport para o ano que vem. Mesmo ainda com essas dúvidas se o Sport vai sim ou não permanecer na primeira divisão do ano de 2022, mas ele já está pensando em ficar sim no time do Sport. Sport que agora tem um jogo complicado, vai ter aquela sequência difícil também. O Sport vai ter jogos complicados, mas que, na minha opinião, se continuar jogando, né, o que jogou, o problema do Sport é que é uma equipe muito oscilante, oscila demais. Em um jogo o Sport pode ir a 1000, como em um jogo o Sport não pode sair de 100. Então isso complica demais um time que está na zona de rebaixamento e que precisa lutar para não cair para a Série B. Mas é isso, torcedor. O Sport está focado, vai ter esses desfalques para esse jogo contra a equipe do Fluminense. Depois eu vou fazer um vídeo para detalhar mais um pouco essas ausências e também o time que pode e que deve enfrentar a equipe do Fluminense no Rio de Janeiro no próximo sábado, às 21h30. Às 21h30, ou melhor, às 20 horas. Desculpa, às 21, ou melhor, às 9 horas da noite, que é desse jeito que a gente conhece. Às 9 horas da noite, o Sport vai até o Rio de Janeiro para enfrentar a equipe do Fluminense. Um jogo complicado. Deixa eu só trazer aqui a tabela de classificação. Sim, outra coisa que deu certo para o Sport, a derrota do Grêmio na noite de ontem, quarta-feira, para a equipe do Atlético Mineiro. Né? O Grêmio tinha aquele jogo a menos, então o Grêmio acabou sofrendo uma derrota para o líder, e isso foi muito bom para o Sport. O Grêmio agora tem um jogo contra o Flamengo, que também é um jogo atrasado, que esse resultado pode favorecer e muito ao Sport. Com isso, né, o Sport está na 17ª colocação, tem 30 pontos, seguido de Juventude, que também tem 30 pontos, o Grêmio 26, Chapecoense 13, daqui a pouquinho deve estar sendo rebaixado, e ali seguindo os que estão acima desses times que eu falei, Bahia, Santos e Atlético, Paranaense e Ceará. O Bahia tem 33 pontos, o Sport vai ter um jogo direto em breve com essa equipe baiana.
É isso aí, torcedor. A gente fica na expectativa para ver o que é que acontece. Esse foi o mês do esporte, um mês de muita turbulência, mas que pelo menos começou aí o mês de novembro vencendo a equipe do Atlético Goianiense, e a esperança, a chama da esperança de não cair para a Série B, renasce. Isso sim é bom para a equipe do esporte. A gente agora fala do Náutico, né? A gente quer falar do Náutico também, o Náutico que já está pensando e tem que pensar, na minha opinião, na Série B do ano que vem. O Náutico, acho que não consegue esse acesso, é muito difícil. Depois da derrota para o Brusque, né? O Náutico que tomou muitos gols. O Náutico também que teve uma turbulência em outubro, no finalzinho teve aí ressurgiu das cinzas, mas agora no comecinho não começou muito bem não. 2 derrotas seguidas, né? Muitos gols sofridos, então isso prejudica demais uma equipe que quer ir para a primeira divisão. O Náutico tomou em 18 jogos mais de 30 gols, e agora com seu quantidade de gols aí, acho que mais de 40 gols sofridos. Então isso é muito, muito ruim para um time que quer ir à primeira divisão. O que eu tenho a dizer é o seguinte, o Náutico já pensa, já vai ter aquela eleição em dezembro, né? Que é a eleição para presidente. Inclusive o prazo para inscrição das chapas do Náutico se encerra sexta-feira. Então acredito que o novo presidente, assim que houver as eleições, deva pensar agora o Náutico ano que vem tem Copa do Brasil, tem Copa do Nordeste, tem Campeonato Pernambucano e também tem a Série B. É como eu disse, o Náutico não vai subir. Eu já tinha falado aqui em outros vídeos e volto a reafirmar, o Náutico não vai para a primeira divisão, não tem condições de ir. É uma equipe que sofre muitos gols, e para um time que sofre muitos gols ir para a primeira divisão é muito complicado. Eu acredito que não vai sair disso. Então assim, é preparar o ano que vem, é manter essa base, contratar jogadores e não se prender a resultados positivos no início da temporada. Um título da Copa do Nordeste, se caso vier, um título do Campeonato Pernambucano, ou se consiga avançar na Copa do Brasil e achar que isso já tem um elenco. Foi nisso que essa diretoria do Náutico errou mesmo, prejudicou a equipe. O não acesso do Náutico é culpa da diretoria, por mudar no momento que não era para mudar, por não contratar no momento que deveria contratar, e assim sucessivamente. Eu disse e volto a repetir, o Náutico não vai para a primeira divisão e a culpa é da diretoria. Claro, tem dos jogadores também que não renderam, alguns que chegaram como peça que poderiam render, mas não renderam. Mas assim, a partir do momento que houve a ausência dos principais jogadores, ou por contusão, ou porque foram transferidos para outro clube, né, foram contratados por outros clubes, o Náutico não fez a mudança devida, não fez aí a reposição desses atletas, e com isso prejudicou muito a sua equipe. É isso que eu tenho a falar sobre a equipe do Náutico. O Náutico que tem um jogo complicado, né? Um jogo complicado contra a equipe do Curitiba no sábado, às 4h15. O jogo vai ser difícil, não vai ser um jogo fácil. E o Náutico tá aí. Eu acredito que quem tiver esperança do Náutico subir, é um direito seu. Mas eu volto a dizer, e afirmo, o Náutico não vai para a primeira divisão pela quantidade de gols que sofre, por ser um time que, infelizmente, né, perdeu essa ansiedade, ou não ansiedade, mas esse desejo pelo acesso, né, porque a diretoria fez isso. Então é isso, e algumas tomadas de decisões equivocadas, que o Náutico não vai para a primeira divisão. E para dizer, quando eu falei do Santinha, o Santa Cruz tá naquela, né? O que o Santa Cruz tem nesse mês de outubro é a desclassificação da Copa do Nordeste. Teve a chance, mas acabou ficando pelo meio do caminho aí, nos pênaltis, né, para a equipe do Floresta, e conseguiu essa classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste, né? Venceu também a equipe do Ferroviário nos pênaltis. E é isso. Santa Cruz, segundo a diretoria, já estabelece aí uma folha de R$350 mil para o ano para o futebol 2022. Esperamos que isso aconteça. Teve também aí a licença, né, do presidente, do senhor Joaquim Bezerra, também em outubro. Tudo isso aconteceu em outubro. E a informação que chega agora para novembro é que o Pipico deve estar deixando a equipe do Santa Cruz em breve. Mas a gente vai colher mais informações, porque assim que a gente tiver mais informações relacionadas ao Santa Cruz, a gente vai fazer um vídeo falando um pouco. Iremos também fazer um vídeo falando sobre o ano do Santa Cruz aqui nesse canal, tá bom? A você que conseguiu e compartilhou e assistiu até o final, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e, claro, comentar os nossos vídeos, que é muito importante. Um abraço e até qualquer hora. Tchau, tchau!